Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos crochetar juntas essa linda bolsa de crochê com ponto fantasia, a Bolsa Flora. Antes de começar, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula e bora crochetar! Para produzir a nossa Bolsa Flora, nós vamos utilizar fio 100% poliéster de 4 mm. Esse novelo vem com 1 kg e 480 metros. Eu utilizei um pouco mais que a metade. Agulha 4 mm e alças de ombro. A gente começa a nossa bolsa pela base. Será uma base oval, tudo bem? E aqui eu fiz 31 correntinhas. Meu cordão de correntinhas ficou com 22 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar no verso do nosso cordão de correntinhas. Se você olha o seu cordão de frente, você vê, né, as correntinhas formadas aqui. E se a gente vira ele aqui para trás, a gente identifica esses gominhos, certo? Esses gominhos aqui. Nós vamos trabalhar nesses gominhos, tá? Que se formam atrás de cada correntinha que a gente fez, com exceção do primeiro gominho. O fio do novelo passa bem em cima do primeiro gominho, a gente começa aqui, ó, no segundo gominho. Então, eu venho no segundo gominho e faço um ponto baixo. Não aperta, tá? Agora, eu vou trabalhar mais 28 pontos baixos nos gominhos. Fiz aqui os meus 28 pontos baixos e agora, aqui no último gominho, nós vamos começar a fazer a nossa quininha. E nessa quininha a gente coloca de padrão de base oval 3 pontos. Então, nesse mesmo gominho a gente faz 3 pontos. Um eu faço na mesma direção dos pontos baixos da carreira, assim. O outro, eu já viro a minha peça assim, ó, em pezinha, para fazer o segundo pontinho. E o terceiro, eu viro para fazer já na direção que eu vou trabalhar a seguir. Fiz os meus 3 pontinhos, agora eu volto trabalhando 28 pontos baixos. E a gente vai pegar, ó, olha a sua peça assim de cima, e aí você vai ver aqui, ó, 2 laçadinhas de ponto, tá vendo? Nada mais são do que as correntinhas que nós fizemos, tá? O nosso cordão de correntinhas. Eu vou trabalhar, ó, só na alcinha de trás, tá? Então, a minha agulha, ao invés de vir embaixo, eu vou entrar no meio para pegar só essa alcinha aqui de trás. Só essa daqui. 28 pontinhos. Então, ó, o primeiro é esse aqui, né? Ao invés de vir aqui, eu venho assim, olhando aqui por cima, eu entro no meio para pegar só uma alcinha. Para fazer aqui o ponto baixo. 28. Fiz aqui os meus 28 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás e cheguei agora no último ponto, ó. O último pontinho da carreira. Vamos trabalhar pegando as 2 laçadinhas desse último ponto, tá? Normal. E aqui, para fechar minha quininha com 3 pontos, igual fizemos desse lado de cá, eu vou colocar mais 2 pontos, porque o primeiro ponto dessa quina foi feito no primeiro ponto que a gente trabalhou aqui, tá? Então, aqui no último agora, apenas 2 pontos. Um na direção da carreira, nessa direção, e o outro já vira a peça assim para fazer nessa direção aqui. 2 pontinhos no mesmo lugar. E assim a gente encerra essa primeira carreira com 62 pontos, tá? No total. Agora eu vou fazer o meu fechamento, vai ser o fechamento de toda a minha base, tudo bem? Presta bastante atenção, a gente vai fazer esse fechamento até acabar a base. Eu vou aumentar essa laçada de forma que ela fique maior que a minha peça.
Agora, eu vou vir com a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto da carreira, de trás para frente. Levo essa laçada aqui, que tá grandinha, para trás, então eu engancho ela aqui na agulha e trago ela aqui para trás. Agora, eu vou passar a minha peça por dentro dessa laçada. Essa laçada que eu trouxe para trás, vou passar minha peça, ó, aqui dentro. Passei a minha peça aqui dentro e a gente vai ter, ó, organiza os fios para você visualizar igualzinho tá aqui. Nós vamos ter um fiozinho para cá e esses dois fiozinhos aqui. Eu vou puxar esse fiozinho aqui e quando a gente vem puxando essa laçada aqui vem diminuindo, ó. Quando ela estiver bem rente na minha peça, eu paro de puxar. Ficou bem rente na minha peça, agora eu começo a puxar aqui para diminuir essa outra laçada. Assim. Tudo bem? Encerramos então a nossa primeira carreira, vamos para a segunda carreira da nossa base. O primeiro ponto da minha carreira eu vou fazer agorinha. Você vai identificar o ponto do seu fechamento, muito fácil de identificar, né? Então, identifique esse ponto e aí você vem no ponto do lado de cá, ó, no ponto do lado dele. Eu vou entrar no centro, tá? Ponto baixo centrado. Entra no centro e sai no centro. Laço o fio e trago e faço o ponto baixo da carreira, o primeiro. Esse primeiro ponto que a gente está fazendo aqui, ele tá na minha quina. Repara que, ó, esse ponto eu fiz bem no pontinho de quina, que são 3, né? 1, 2 e 3. Então, já aqui eu preciso fazer o meu padrão. E o meu padrão é aumentos na segunda carreira. Então, eu fiz um pontinho, no mesmo lugar a gente coloca mais um. 2 pontos baixos juntos. Agora, nós vamos trabalhando pontos baixos centrados até a outra quina. E são 28 pontos. Fiz os meus 28 pontos, cheguei na minha quininha. Aqui na quina nós temos 3 pontinhos, certo? Faremos um aumento em cada um deles, então nos próximos 3 pontos temos aumentos. Ponto baixo centrado, tudo bem? Voltamos para essa parte da nossa base para fazer 28 pontos baixos até a próxima quina. Quando a gente começou essa carreira, a gente trabalhou o primeiro aumento da quina aqui, certo? Agora faltam só 2 pontinhos e vamos colocar um aumento em cada um deles. E encerrando assim a nossa carreira. Nessa segunda carreira, nós vamos terminar ela com 68 pontos, tudo bem? O fechamento da mesma forma, tá? O ponto do fechamento está aqui
tem um pontinho, ó, baixo centrado bem aqui. Então, eu venho nele, no centro, atrás eu saio no centro, laço o fio do novelo e trago para frente para fazer o primeiro ponto da carreira. Fiz o primeiro ponto da carreira, eu preciso identificar que ponto é esse, justamente para eu saber se eu tenho que fazer um aumento ou não. Então, vamos de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá a quininha, né? Então, o primeiro é 1, o segundo são 2. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. Aqui vai ser 1, exatamente onde eu já fiz, e no próximo que será um aumento. Então, o primeiro ponto tá aqui sozinho, no ponto do lado, que é o último ponto da quina, um aumento. Agora, vamos vir trabalhando 28 pontos baixos até chegar na próxima quina. Fiz os meus 28 pontos baixos, cheguei na minha quina e nos 6 próximos pontos vamos trabalhar nossa sequência. Começo com um ponto sozinho e depois um aumento. E repito mais 2 vezes. Um sozinho e depois um aumento. Mais uma vez um sozinho. E depois o aumento. Finalizando a nossa quina. Voltamos agora a trabalhar 28 pontos baixos até a próxima quina. Vamos fazer nossa sequência. Começo com um ponto sozinho e do lado um aumento. E só mais uma vez, um ponto sozinho e do lado um aumento. Essa terceira carreira a gente finaliza com 74 pontos. Vou fazer meu fechamento. Identifica o ponto do seu fechamento e no ponto que está mais perto dele, do lado de cá, a gente vai entrar. Ó, tem um pontinho bem aqui, ó, coladinho nele aqui. Eu entro no ponto baixo centrado, laço o fio e trago para fazer o primeiro. Preciso saber se esse aqui é um ponto de aumento, né? Então, vamos lá no nosso padrão. Esse aqui é o primeiro ponto da quininha, 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. 2, 1 e 1. Então, aqui no meu primeiro ponto é para ser um aumento. Então, eu vou colocar já mais um pontinho junto aqui para fazer o aumento. E nos próximos 2 pontos, vai um em cada um. Um aqui e um aqui. Agora, a gente vai fazer 28 pontos baixos até chegar na próxima quininha. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. E depois 2 sozinhos. Repita essa sequência, um aumento. E depois 2 sozinhos. Repito só mais uma vez, um aumento. E 2 sozinhos.
Terminei a quina, volto trabalhando 28 pontos baixos. Fiz meus 28 pontos, cheguei de novo aqui na quina para encerrar a carreira. Vamos fazer a mesma sequência, tá? Começamos com um aumento. E depois 2 pontos sozinhos. E repito só uma vez, um aumento. E 2 pontos sozinhos. Encerramos a quarta carreira com 80 pontos baixos. Tudo bem? Vou fazer o fechamento da mesma forma. Identifica o ponto do fechamento e no ponto que está mais perto dele desse lado, a gente já entra. E bem aqui, ó, ele fica quase meio que embaixo, né, do ponto do fechamento. Tem um ponto baixo centrado, eu já entro nele. Laço o fio e trago para fazer o primeiro ponto da carreira. A gente agora precisa identificar que ponto é esse, né? Se vai ser um ponto de aumento, se não vai. A gente precisa ver o padrão de quina para continuar. Primeiro, a gente identifica a quina da carreira anterior. Ó, a gente começou bem com um aumento, então tá bem aqui, ó. Aumento, 2 sozinhos. Aumento, 2 sozinhos. Aumento, 2 sozinhos. Então, começa aqui e termina aqui. Essa aqui é a minha quininha. Temos os 12 pontos da quina aqui. Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer a seguinte sequência. Vamos começar com 3 pontos sozinhos e depois um aumento. E vamos repetir. Então, ó, sozinho, 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 aumento. Sozinho, 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 aumento. Sozinho, 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 aumento. Então, aqui é um ponto apenas. A gente já fez, foi o primeiro da carreira. E nos próximos 2 pontos, também é um ponto só. Então, eu venho aqui, ó. No próximo, faço um ponto baixo, sozinho. E no outro também. E somente no último ponto da minha quina, eu vou colocar o aumento. Sozinho, 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 aumento. Agora, eu sigo trabalhando 28 pontos baixos até chegar na próxima quina. Cheguei na quina, vamos fazer nossa sequência, que é 3 pontos sozinhos e depois um aumento. 1, 2 e 3. O próximo, um aumento. E vamos repetir mais 2 vezes. Terminei minha quina, vou trabalhar 28 pontos baixos até a próxima. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Vamos fazer nossa sequência. 3 sozinhos. E um aumento.
Só mais uma vez, 3 sozinhos. E um aumento. Terminamos assim a nossa quinta carreira e última carreira de base com 86 pontos baixos, tudo bem? É importantíssimo que tenhamos números pares nessa base aqui, tá bom? Vamos agora fazer o nosso fechamento um pouquinho diferente, tá? Eu vou vir com a minha agulha de trás para frente na cabecinha aqui, ó, do segundo ponto da carreira, tá? O primeiro tá bem apertadinho aqui, a gente vai deixar ele pequenininho aí, vamos trabalhar no segundo, tá? Então, ó, a cabecinha do primeiro tá aqui bem apertadinha, eu venho na do segundo, laço o fio e trago para trazer para trás. Entro com a minha agulha embaixo da laçada que eu trouxe para trás. Agora, eu aproveito e entro aqui na cabecinha desse primeiro ponto que a gente pulou, ó, passo embaixo do fio que eu trouxe para trás, eu vou abrir para você ver, e pego aqui uma laçadinha da cabecinha do primeiro ponto da carreira que eu pulei, tá? Só para ficar bem firme. Volto com essa laçada para a agulha e ajusta puxando o fio do novelo. Laço o fio e trás. Primeiro ponto da minha carreira. E agora, a gente vai trabalhar pontos baixos desse jeitinho, ó. Venho aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, laço o fio e trago, ponto baixo. Venho no próximo, pegando as duas alcinhas. Cheguei no final da carreira com meus 86 pontos baixos, vamos fazer o fechamento. Agora o fechamentinho padrão, tá? Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçada vem para a agulha para trazer para trás. Entro com a minha agulha debaixo da laçada que eu trouxe para trás. Essa daqui eu diminuo para voltar com ela para a agulha e ir ajustando, puxando o fio do novelo. Laço o fio e trás a alturinha para fazer o primeiro ponto da próxima carreira. E de novo, eu vou fazer 86 pontos baixos. Lembra que a gente não está mais trabalhando com pontos baixos centrados, tudo bem? Agora a gente está trabalhando com pontos baixos normais. Esses que a gente pega as duas alcinhas, que são as cabecinhas do ponto, tudo bem? Ao todo, teremos 3 carreiras. Eu já tenho uma, estou fazendo a segunda e depois vou fazer mais uma, do mesmo jeitinho. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira de pontos baixos e agora a gente vai começar a nossa carreira de ponto fantasia, tudo bem? Vamos fazer o encerramento. Venham com a minha agulha de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Trouxe a laçada para trás, vem ajustando para ela ficar menorzinha, ó. Desse tamanho aqui já está bom. Agora, eu vou entrar nesse mesmo ponto aqui, ó, que foi o ponto que eu trouxe lá para trás. Tá vendo que a minha laçada tá passando por esse ponto aqui? Nós voltamos nele. Laço, fio e trás. Laço, fecho as duas e depois faço uma correntinha. A gente está apenas simulando um ponto alto, tudo bem? Agora, eu vou fazer um ponto alto no ponto anterior, no ponto que vem bem antes, que é esse daqui.
Meu ponto fantasia se trata de pontos altos cruzadinhos. Então, eu dou uma laçada na agulha para fazer o ponto alto, né? Volto no ponto anterior, atrás eu laço o fio e trago. Dou a altura do ponto, laço e passo por 2, laço e fecho os outros 2. Vamos seguir. O ponto seguinte a gente pula para primeiro trabalhar nesse daqui, para fazer um ponto alto. Fiz o primeiro ponto alto, agora eu vou fazer o outro voltando aqui no ponto anterior. Laço, volto no ponto que eu pulei, laço o fio e trago, fecho 2 e fecho 2. O ponto seguinte eu pulo, vou no outro para fazer o ponto alto. No ponto que eu pulei, eu volto para fazer meu ponto alto cruzadinho. E desse jeitinho, a gente vai seguir a carreira inteirinha, tudo bem? Estou chegando aqui no final da carreira. Vamos fazer nosso fechamento. A minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Diminui essa laçadinha que eu trouxe para trás. Entro no mesmo ponto por onde está saindo essa laçadinha. Laço o fio e trago aqui para frente. E faço um ponto baixo. Essa carreira inteirinha, nós vamos trabalhar de pontos baixos normais, tudo bem? Estou chegando aqui ao final da minha carreira, dessa minha carreira de pontos baixos, e eu vim mostrar uma coisa muito importante para que você não deixe de fazer aí na sua peça, tá? A gente precisa ter 86 pontos, tudo bem? E aí, o último pontinho pode ser que passe meio despercebido, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o ponto 85, vamos fazer o ponto baixo, normal. E aí, o 86 é aqui, ó. É a laçadinha que eu trouxe para trás. A gente traz a laçadinha para trás e faz o primeiro ponto aqui, né? Mas esse aqui é um ponto, tá? Então, você não pode deixar de fazer esse último pontinho aqui, que é o ponto 86. Confere para ver, conta, né? Para você não errar, tudo bem? 86 pontos e aí encerro a minha carreira. Vamos fazer o fechamento. Eu venho aqui, ó, atrás dessa cabecinha do primeiro ponto. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Diminuo essa laçadinha. Agora, nesse mesmo ponto, por onde está saindo o fio que está aqui na minha agulha, a gente vai voltar, ó. E fecho um pontinho. Como essa agora é uma carreira que a gente vai fazer nosso ponto fantasia novamente, então eu vou aqui simular o meu ponto alto. Faço mais uma correntinha aqui em cima. E agora a gente recomeça a fazer exatamente igual fizemos nessa carreira aqui. Fiz o primeiro ponto da carreira, agora precisamos fazer outro. E esse outro é aquele que eu trabalho, ó, no ponto anterior. E o ponto anterior é bem esse aqui. A laçadinha do nosso fechamento, tudo bem?
Laço o fio para fazer o ponto alto, venho do ponto anterior, laço o fio e trago. E fecho o ponto alto, 2, depois mais 2. O ponto seguinte é esse, a gente pula, primeiro a gente vem no próximo para fazer o ponto alto. Agora sim, eu vou fazer um ponto alto no ponto que eu pulei. E daqui para frente, a gente vai sempre repetir essa carreira de pontos baixos. E aqui eu vou repetir essa sequência, né, essa combinação de carreiras por 9 vezes. Eu já fiz a primeira aqui com você, as 2 primeiras carreiras dessa combinação, e vou subir mais 8 combinaçõezinhas de uma carreira de fantasia, a outra carreira de pontos baixos. Quando eu terminar essas 18 carreiras, que agora só são 16, não é mesmo? Eu vou fazer ainda mais 2 carreirinhas de pontos baixos. Tudo bem? Terminei de subir a minha peça, eu fiz aqui, como eu falei, 9 carreiras dessa combinação de ponto fantasia e depois pontos baixos, né? Olha só, ponto fantasia e o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois mais 2 carreirinhas de pontos baixos normais. Aqui agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo só para finalizar. Venho fazer o fechamento, né, o início normal, tá? Minha agulha vem de trás para frente aqui na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Agora, eu entro embaixo da laçada que eu trouxe para trás, volto com ela para a minha agulha, laço o fio do novelo, trago para frente. Entro no ponto seguinte, laço o fio e trago, e aqui baixíssimo. E vamos fazendo pontos baixíssimos a volta toda. Cheguei aqui no último baixíssimo, olha só, se eu entrar aqui no próximo buraquinho, né, no próximo ponto, eu vou dar de encontro com o primeiro baixíssimo que eu fiz. Então, significa que nós encerramos por aqui, eu posso cortar o fio do novelo, puxo ele todo por aqui e vamos finalizar simulando o último baixíssimo. Minha agulha vem embaixo do primeiro baixíssimo que eu fiz e volta para dentro do último baixíssimo que eu fiz. Já vem para trás. Para poder arrematar. Eu vou esconder um pouquinho meu fio e arrematar. Chegou a hora da gente colocar as nossas alças, então você arruma ela, ó, dobra ela direitinho, achatando ela assim, né? Bem na posição correta, tá? Isso para a gente poder centralizar aqui as nossas alças, tudo bem? E aí, primeiro, eu vou costurar, tá? As minhas alças com linha normal, linha de costura. Essa aqui é a linha Zita, tá? Poderia ser também linha para pesponto. É porque eu tô sem dela aqui agora, então eu tô usando essa linha Zita. Posiciona direitinho. Aquela costurinha padrão, né? Que a gente já conhece, tá? Cuidando apenas para evitar de passar o seu fio, né? A sua linha de costura em cima dos seus pontos, para ficar o mais discretinho possível, tudo bem? Terminei de costurar as minhas alças. Agora,
eu vou passar aqui o meu fio, o próprio fio que eu estava fazendo aqui a minha bolsa, né, fazendo o meu crochê, tá? Para passar por cima aqui dessa linha, né, e ficar bem mais bonitinho esse acabamento. Terminei, você reparou que aqui dentro eu vim escondendo o meu fio por baixo, né? E agora de novo eu escondo mais um pouquinho as duas pontas e arremato com o isqueiro. Vou fazer isso em todas as partes da minha alça. Pronto, a minha bolsa ficou pronta e aqui é opcional você costurar um botão imantado, tudo bem? Eu optei por deixar a minha desse jeitinho aqui. E, de medida, eu fiquei com 36 centímetros por 32, tudo bem? Mas a minha bolsa tá achatadinha. Ela em pezinha no tamanho normal dela, né? Com a base retinha no chão, ela fica com 33 centímetros de comprimento e 28 centímetros de altura até aqui, né? Tirando as alças, tudo bem? E eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula. A gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Um beijo, tchau!